Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor esteja convosco, amém. Amados, antes de entrarmos aqui na palavra do Senhor, como eu sempre tenho feito, peço a você, consagre a sua vida, se preparem. Jesus Cristo está voltando, o arrebatamento da igreja está próximo. Você está vendo muitos escândalos, muitas coisas acontecendo dentro da igreja, fora da igreja. O mundo parece que cada dia que passa está mais louco, pai matando filho, filho matando pai, matando mãe. Amados, se preparem, amados, se preparem, se alimentem da palavra de Deus, santifiquem vossas vidas, porque não teremos tempo para nos arrepender. Amém? Então, se preparem que Jesus está voltando. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor aqui no livro do profeta Daniel, no capítulo 3, no versículo 13. Tá? Uma palavra também conhecida da igreja. E vamos ver o que o Senhor vai falar conosco aqui neste dia. Diz assim: Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estás pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, do foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Amém, queridos? Que fé tremenda, né? Que fé maravilhosa. Que lição para a igreja da atualidade, uma igreja que está morna, uma igreja que está mais voltada para interesses, né? Uma igreja que, uma proposta dessa, olha, ou você se rende, né, aos meus desejos, como tem muitos Nabucodonosores dentro das igrejas aí, né, se intitulando rei poderoso, ou tu prega a minha vontade, ou tu faz a minha vontade, ou então eu vou te tirar para fora do ministério. Não precisa, deixa que eu faça a tua vontade, porque eu quero crescer. Mas crescer aonde, meu irmão? Não, eu quero crescer no ministério. É mais ou menos assim, queridos. Mas vamos voltar aqui para o texto, vamos voltar aqui para a história desses três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eu prefiro chamá-los pelo nome próprio deles, Misael, Ananias e Azarias, né? Três judeus, né, que foram levados junto com Daniel para a Babilônia no ano 605, na primeira invasão babilônica sobre Judá, né? Então é uma história até bastante longa e interessante, porque se observarmos ali, logo após a divisão do reino de Israel entre norte e sul, após a morte do Roboão, após a morte de Salomão, seu filho Roboão vai assumir o reino de Israel, né? E das mãos de Roboão, o Senhor ele vai dividir o reino. A história vai dizer ali por volta de 721, né, antes de Cristo, vai dividir o reino entre norte e sul, sendo que 10 tribos vão ficar com Jeroboão, filho de Nebate, e apenas a tribo de Judá e a tribo de Benjamim vai ficar com Roboão, que era filho de Salomão, neto de Davi. Tá, pessoal? Se nós observarmos a história, você vai ver que diversos povos tentaram conquistar a pequena Judá, mas Deus sempre guardava Judá, sempre protegia Judá. Quanto ao reino do norte, ele foi destruído 100 anos depois, 130 anos depois, a história vai dizer, mais ou menos é por aí, né, que o reino do norte, pela idolatria, pelos pecados cometidos, o Senhor ele vai entregar nas mãos do Império Assírio, e ali eles vão destruir o reino do norte. Sendo que o reino do sul, a pequena Judá,
sempre o Senhor o guardando, até que no ano 605, devido à idolatria, o pecado que estava envolvido, porque o Reino do Norte acabou contaminando o Reino do Sul, né? Com seus pecados e idolatrias, Judá envolveu-se com uma idolatria muito grande. Você pode observar ali Jeremias, né? Pregando contra o pecado, Jeremias, o profeta, alertando. Você olha ali o livro de Lamentações de Jeremias, Jeremias também, né, conhecido como profeta chorão, ele chorava pelo pecado do povo de Judá, até o Senhor entregá-lo nas mãos do Império Caldeu. Só que o Império Caldeu, né, cujo rei era Nabucodonosor, eles tinham um comportamento diferente com relação aos povos conquistados. Eles estudavam a cultura do povo, eles não maltratavam tanto os prisioneiros, não matavam tanto, né, não escravizavam de forma severa, como aconteceu com o Reino do Norte. O Império Assírio, eles tinham um outro comportamento, né? Eles levavam os prisioneiros com anzóis, cortavam os dedões, o polegar, para não empunhar uma espada, né? Cortavam os dedões dos pés, para que eles não tivessem apoio para subir montanhas. Ou seja, o povo assírio era um povo sanguinário, já o povo caldeu era mais pacífico, mais tranquilo. Então Deus permitiu que este povo, né, o povo de Judá, fosse levado para a Babilônia, para que eles passassem 70 anos de cativeiro. 70 anos de cativeiro, até voltar novamente para a terra de Judá, voltar para Israel, né? Então é interessante que nessa primeira levada de judeus para a Babilônia, foram aproximadamente, a história vai dizer, 10.000 judeus. Foi Daniel, foi Misael, foi Azarias e Ananias. E esses 3 homens lá na Babilônia receberam nomes diferentes, né? Receberam nomes babilônios. Você vai ver também que desde o princípio da chegada deles ali, você vai ver que tinha um cabeça que era Daniel. Este homem tinha uma inteligência absurda, era muito jovem, mas o Senhor sempre o dotou de uma sabedoria imensa. E você percebe que Daniel ele tinha uma espécie de comando sobre os demais, né? O que acontece? Eles vão se abster dos alimentos da Babilônia, eles vão se abster dos vinhos da Babilônia, né? Eles vão comer apenas verduras. E ali, tenho certeza que esta atitude agradou o Senhor. Agradou o Senhor. Porque, amados, nós precisamos entender, nós precisamos compreender qual é a nossa posição como igreja nesta Babilônia espiritual que vivemos. Qual é a nossa responsabilidade como igreja? Quando eu falo igreja, eu não estou especificando placas denominacionais. Não. Eu estou falando de igreja. Igreja é eu, você que tem o Espírito Santo. Que hoje o Espírito de Deus, ele não habita mais em templos, como no Antigo Testamento. Ele se manifestava no lugar santíssimo, né? Ali no Santo dos Santos, o lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança. Não, ele se manifesta hoje em nossas vidas. O apóstolo Paulo vai falar, já falei aqui inúmeras vezes, repito hoje, 1 Coríntios 3,16. Nós somos templo do Espírito Santo. Se eu sou templo do Espírito Santo, e eu moro, eu vivo em uma Babilônia espiritual, que eu preciso trabalhar, onde eu preciso me relacionar com as pessoas, onde eu preciso dividir lugares. Mas qual é a minha posição como igreja? Será que eu devo ceder às tentações de servir a outros deuses? Será que eu devo compartilhar, ou melhor, compactuar com os desejos da Babilônia? Será que Deus se agradará de mim se eu começar a ter os mesmos hábitos que os babilônios? Então, olhemos para o mundo, amado. Olhemos de forma crítica o que está acontecendo. A gente vê aí comportamentos, né? Comportamentos e mais comportamentos neste mundo louco que nós estamos vivendo. Mas agora eu vou mudar aqui
a forma de olhar. Eu vou mudar aqui a forma, a expressão. Não vamos olhar para o mundo, vamos olhar para a igreja do Senhor. Para a igreja que se diz do Senhor. Olhemos para a igreja, amados. Os comportamentos que nós estamos vendo dentro da casa de Deus. Não se pode falar em pecado. O irmão pode ser homossexual, mas não podemos falar, porque vai ferir o irmão. O irmão pode assumir lá o coral, pode assumir, né, o ministério de louvor, pode ter o ministério e seguir com a sua vida pecaminosa. A igreja nenhuma tem nada contra a pessoa do pecador, que todos nós somos pecadores. Mas o que não pode, queridos, é a pessoa não ser regenerada, né, e assumir certos cargos dentro da igreja. Não, eu abandonei o pecado e agora vou servir a Deus. É isto que o Evangelho ele precisa provocar nas pessoas. Se eu pregar todo o tempo que está todo mundo abençoado, que está todo mundo bem aos olhos do Senhor, eu estarei sendo um irresponsável, amados. Então, dentro dessa Babilônia que nós estamos vivendo, percebe-se claramente que a porta da igreja escancarou-se e a Babilônia agora entrou dentro da igreja. É uma loucura, irmãos, que você não entende mais nada. Os homens não santificam mais a vida. Um quer aparecer mais que o outro, um quer falar mais bonito que o outro. O evangelho que é bom, que é primordial, ninguém quer pregar. Só palavras de autoajuda, né? Tem umas garotinhas aí, uns rapazinhos, pregando palavras de autoajuda, e o cara senta ali no altar, e as igrejas lotam, porque todo mundo vai ser abençoado. Ei, meu irmão, presta atenção, que a porta é estreita, a porta não mudou, a porta continua estreita e apertado o caminho. Jesus Cristo, ele não vem para buscar a sua igreja, né? Ele não vem mais como um cordeiro, como ele veio da primeira vez, para viver as experiências que nós vivemos aqui, que nós passamos aqui. Agora ele vem para reinar. Primeiro o arrebatamento e depois a volta dele, né, para estabelecer o seu reino milenar, segundo a teoria que mais se aproxima da Bíblia, que é a pré-tribulacionista, que eu acredito. Amém, amados? Então precisamos pensar qual é o meu papel como igreja na Babilônia. Se você não sabe, esta mensagem ela vem falar conosco nesta manhã. Ou melhor, neste momento. Vem falar conosco. Vem nos mostrar como esses homens aqui se comportaram. Porque eles tinham o Espírito de Deus. E só combate a Babilônia quem tem o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus vai acabar se adaptando a Nabucodonosor. E veja bem, então no ano 605, esses jovens foram levados para a Babilônia, e vai chegar um momento em que Nabucodonosor, ali cheio, né, de orgulho, ele vai ouvir conselhos e mais conselhos, ele vai criar uma estátua para ele, que a história vai dizer que essa estátua de ouro, né, tinha 27 metros de altura, né, mais de 2 metros de largura, algo monumental de ouro para mostrar ali o poder do rei, de quanto ele era poderoso. Né? A gente não vai se embrenhar muito mais para aqueles que desejam conhecer, é só buscar mais a história da Babilônia, que você vai ver que era uma cidade maravilhosa, uma cidade, uma das mais lindas do mundo daquela época. Né? Então, era ali que estavam Misael, Ananias, Azarias e Daniel. Daniel, no momento, ele não aparece nesse relato. Né? Muitos sugerem que ele deveria estar viajando, que ele tinha outros afazeres, né, dentro da Babilônia. Mas lembrando que nunca deixou de ser crente, de ser fiel a Deus. E nesse momento, apenas esses 3 jovens estavam lá, Misael, Ananias e Azarias. E eles resolveram não obedecer o rei. Ora, se eu aceitei a Cristo como Salvador, irmãos, se eu confessei a Cristo como meu Salvador, eu tenho que ser fiel a quem? A Cristo. Se alguém chegar
e ensinar esta palavra aqui, a palavra de Deus, de forma errada ou com segundas intenções, né? Eu não posso seguir esta pessoa. Se eu estiver embasado aqui na palavra de Deus, não, peraí, não é isto que Cristo quer. Por quê? Está escrito aqui na palavra de Deus, assim, 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 né? Se eu estiver embasado, eu não posso dar ouvidos, seja lá ao pastor, a apóstolo, a profeta, a ancião, sei lá o nome que queiram dar para certas pessoas que se julgam os donos das igrejas. Eu preciso estar embasado na palavra de Deus. E você percebe que neste momento, esses três rapazes, esses três irmãos, né? Irmãos em Cristo, hoje estou falando, né? Esses três jovens, eles vão se deparar com uma situação dentro da Babilônia. E Nabucodonosor, né? Ele vai tentar intimidar. Ele vai tentar testar a fé daqueles homens. Ou adora a imagem que eu estabeleci, ou então fornalha de fogo ardente. Veja bem aqui. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei, né? E ele vai ameaçar esses jovens, né? Vamos pegar aqui a resposta deles aqui no versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Ou seja, não há proposta nenhuma que vá me tirar, né, o Deus que existe em mim. Pode tirar a minha casa, pode tirar a igreja onde eu congrego, né? Pode me proibir de pregar. Ih, irmão, Deus está falando contigo, falando conosco. Nós devemos ser fiéis ao nosso Jesus, ao nosso Deus. Não te apega a nada de dentro do ministério, meu irmão. Isso aqui é tudo passageiro. Isso aqui é tudo passageiro. O que importa é nós estarmos com Deus. Veja bem, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Ou seja, ó rei, não há proposta nenhuma que tu venha, que tu faças, que iremos mudar a nossa posição. Eis que o nosso Deus, versículo 17, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. O Senhor, Ele pode nos livrar, irmão, de qualquer tentativa de nos calar. O Senhor, Ele pode nos livrar de qualquer ameaça, né, daqueles invejosos, daqueles que tramam contra as nossas vidas, que não querem que prosperemos no nosso ministério. O Senhor, Ele pode nos livrar. Vou tirar tudo de ti, eu vou te deixar sem nada. Que tire, meu irmão, que tire. Mas o Senhor, Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com eles. Lembrem-se de Elias no Querite. Vai ficar ali mais de 3 anos no Querite, e os corpos os sustentavam com pão e carne. Podia faltar para todo mundo, mas o profeta estava lá. Lembre-se daquela viúva aonde Elias chegou, lá em Sarepta. Estava pegando um pouquinho de lenha ali, só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e o profeta abençoou a vida daquela mulher, mudou a história dela. Lembre-se de Paulo e Silas na prisão, onde o Senhor, Ele manda ir um terremoto e eles são libertos. Lembre-se de Pedro na prisão, que o Senhor mandou um anjo ali para libertar a Pedro. Ou seja, o Senhor, Ele sempre tem uma solução para qualquer dos problemas, amados. Mas nós precisamos saber qual é o meu papel na Babilônia, o que é que eu estou fazendo na Babilônia. Porque se eu aceitar as tentações, as propostas que me são feitas, amados, vai ser duro para mim. Você pode ganhar o mundo, você pode ganhar rios de dinheiro, você pode ganhar joias, carro do ano, como muitas pessoas veem aí, você pode ser famoso, ganhar fama, mas você vai perder a salvação, amados. Porque a Babilônia não tem nada para te oferecer de espiritual, nada de bom.
muitas lideranças dentro das igrejas, donos de convenções, puros servos do diabo. O intuito é apenas ganhar dinheiro, enriquecer de forma ilícita com o dinheiro dos irmãos. O que acontece? Agora, se você for fiel ao Senhor, grandes coisas Ele fará. Veja bem. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, rei, nós não iremos servir aos teus deuses. Nós temos um Deus. Um Deus que é suficiente. Os teus deuses não nos interessam. Não queremos saber. Tem que ter atitude. Tem que ter fé. Nós já sabemos que o rei ele vai mandar aquecer a fornalha, né, 7 vezes mais. Vai dizer o texto, você pode acompanhar depois. Né? Aqui no versículo 22 diz assim, né? E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei, furioso, mandou aquecer a fornalha, né? No simples fato de jogarem ali, né, amarrados, atados, aqueles jogos, os homens que lançaram eles acabaram morrendo, porque o forno estava extremamente quente. Eu falo para você aqui, amados, não havia como escapar. Não havia como escapar. Amém? Mas a fé daqueles homens foi grande demais. Veja bem. Esses 3 homens caíram atados dentro do fogo. Versículo 23. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do fogo, dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Veja bem, que interessante, né? 3, agora ele vai observar 4. Nós temos visto muitas pregações, né, amados, de diversos pregadores, né, o 4º homem da fornalha, já fizeram música, muito legal, muito interessante, muito legal mesmo, né? Mas quem é esse 4º homem da fornalha? Este ser que estava ali no momento mais crítico da vida de Misael, Ananias e Azarias. Quem é este 4º homem? Queridos, não existe outra explicação a não ser o próprio Jesus Cristo, né? O próprio Jesus Cristo ali na fornalha, provando, né, para mim, provando para você, que nos momentos mais críticos, aqueles momentos em que você pensou que você foi abandonado, que você foi desprezado, que não tem ninguém olhando por você, é neste momento que Ele está contigo na fornalha, está contigo no deserto, está contigo na barriga do peixe. É neste momento crítico, neste momento onde não há mais solução, é Ele quem tem te dado forças para você suportar o momento que você está passando. Esse 4º homem, eu pergunto para você, a fornalha deixou de ser quente? Não. Botaram a fornalha agora, veio um vento forte, né, e resfriou a fornalha. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu, pastor? O problema é, queridos, que a presença de Jesus, a presença de Cristo, tanto na fornalha, quanto no deserto, quanto na barriga do peixe, aonde quer o lugar que você esteja passando, é a presença dele que te dá resiliência para você suportar. Sabe o que é resiliência? Né? Uma palavra muito utilizada na engenharia. Né? É quando um corpo ele dobra-se, né? Sofre uma pressão, uma força, né? E quando você solta, ele tem a capacidade novamente de voltar ao estado normal, ao estado que ele era. A presença de Cristo, ele nos dá resiliência.
nós conseguimos suportar os momentos mais dolorosos, mais difíceis das nossas vidas. É esta resiliência que Cristo nos promove com a sua presença é que tem feito eu ministrar o Evangelho, é o que tem feito você suportar pela traição, pelas lutas que você está passando, essa resiliência que tem te dado forças para suportar o desemprego, para fazer com que você suporte as afrontas do inimigo. Essa resiliência que Cristo promoveu para Misael, Ananias e Azarias dentro da fornalha, essa resiliência que está sustentando a verdadeira igreja de Cristo. Pastor, não está fácil, meu irmão, mas você é resiliente porque Cristo é contigo. Pastor, estou sofrendo perseguições dentro do meu ministério, dentro da igreja. Seja forte porque Cristo é contigo. Você está lá para fazer a diferença. Só vai sair de lá quando Cristo mandar. Me lançaram, pastor, tiraram todo o ministério que eu tinha, fecharam as portas. Não te preocupa com isso, meu irmão. Eles tiraram tudo, mas não tiraram Deus que está dentro de você. Se Misael, Ananias e Azarias tivessem abandonado o Senhor, a hora que eles caíssem na fornalha, eles seriam consumidos pelo fogo. Porque Deus, ele trabalha na fidelidade, amados. E a fidelidade do crente não é dar dinheiro todo mês, não é dar todas as suas posses para a igreja, para o pastor, para demonstrar que é fiel. Essa fidelidade que eles estão pregando aí é mentirosa, é falsa. A fidelidade é aqui, ó, personalidade. É você verdadeiramente ser adorador. É você dividir o pouco que você tem com aquele que não tem. É você defender o Evangelho. É você andar em santidade. Esta é a fidelidade, amados. Esta é a fidelidade que o Senhor lhe quer de nós. Que a hora que você cair na fornalha, a hora que você cair na cova dos leões, a hora que você cair no deserto, a hora que o peixe te engolir, o Senhor, ele vai entrar com providência na tua vida e vai te dar a salvação. O quarto homem vai estar contigo lá. E na verdade não é o quarto, é o primeiro, porque ele estava lá no princípio de todas as coisas. Ele estava lá no princípio do mundo. Sem ele, nada do que foi feito, nada do que se fez poderia ter sido feito. Ele estava lá, ele é o primeiro homem, é Jesus Cristo. E ele que tem que estar na vida do crente. É ele que tem que ser o primeiro na tua vida dentro da Babilônia. Não seja fiel, não seja fiel ao homem, seja fiel a Deus. E este homem, na verdade é o primeiro, não é o quarto, ele vai estar contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Respondendo disse, no versículo 25, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e não há nada de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo. Opa, já mudou aqui, viu? Aquele que era o opressor, agora ele está reconhecendo que só existe um Deus. Servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. Tem que confiar, meu irmão. Se não confiar, não dá certo. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, ou seja, não quiseram cumprir a palavra do homem, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo.
porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Veja bem, agora o 30 para nós finalizarmos. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Onde eles prosperaram, meus amados irmãos? Na Babilônia, na terra de opressores, aonde eles estavam como exilados. Eles prosperaram aos olhos daqueles que quiseram matá-los, que quiseram tirar a fé deles. Mas foi lá que eles prosperaram, amados, pela sua fidelidade a Deus. Você não precisa vender a tua alma para Satanás para prosperar na Babilônia. Você não precisa fazer, digamos assim, aceitar os interesses dos homens, fazer a vontade dos homens, para você poder prosperar. Eu tenho um amigo, né? Aliás, eu tinha. E este homem vivia em todo o tempo me cobrando se eu não queria crescer no ministério, crescer no ministério. Todo dia aquela conversa, eu já perguntei para ele, mas crescer no ministério como, Vaso? Pregando mentira, arrancando dinheiro do povo, né? Vivendo, ensinando coisas que não estão agradando a Deus. Isso é crescer no ministério? Para mim, crescer no ministério é crescer na graça e na verdade, né? Crescer na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradando a Ele, está bom demais. Então fiquem com esta palavra e não esqueça, sendo fiel a Deus na Babilônia, você vai prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu orar com você. Se tiver alguém enfermo na sua casa, pode chamar. Eu vou estar orando neste momento para que Deus venha curar. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por esta mensagem, por este momento onde estivemos diante da tua face. Eu quero apresentar, meu Pai, esta pessoa que está enferma, Senhor. Eu quero te apresentar este jovem, esta jovem, este homem, esta mulher, meu Pai, esta pessoa que está cancerosa. Te apresentar, meu Deus, esta pessoa que está com essa doença misteriosa que ninguém sabe o que é. Pai, que o Senhor venha agora, Senhor, tocar esta pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés. Que o Senhor, meu Pai, venha dar a cura, libertar esta pessoa, Senhor, do espírito da morte. Que o Senhor venha repreender todo o mal. Que o Senhor venha levantar esta pessoa. Se esta pessoa não consegue andar, Senhor, que o teu anjo toque nas pernas desta pessoa, restaurando, Senhor, os movimentos, dando vigor para esta pessoa, Pai. O médico pode ter desenganado, mas o Senhor é o médico dos médicos. Ajuda teus filhos, ajuda, Senhor, teus servos. Não deixa, meu Pai, a tua igreja retroceder, mas que todos sejam abençoados, Senhor. Em teu nome, Jesus Cristo, é que eu te peço e desde já, Senhor, te agradeço. Amém e amém. Amados, fiquem com a paz de Deus. Não esqueçam, se preparem, que Jesus está voltando. Até a próxima.